Imagine receber de volta tudo que você deu a alguém ao longo de 15 anos. E então, dias depois, um entregador bate à sua porta com uma caixa. Ao abri-la, o choque é inevitável. Bem-vindo à realidade. Porque a vida não é feita só de abraços e celebrações, às vezes, é uma batalha pela própria sobrevivência. E é sobre isso que precisamos conversar. Jean nunca planejou se casar. Jovem, ambiciosa e cheia de sonhos, ela sonhava com uma carreira de sucesso, com escapar da pobreza e viver apenas para si mesma. Seus pais riam quando ouviam aqueles discursos inflamados. Todos dizem isso até encontrar o amor, brincavam. Ninguém escapa. Ela apenas revirava os olhos. Comigo será diferente. Tenho notas impecáveis, um futuro brilhante pela frente. Não vou estudar para deixar meu diploma envelhecendo numa gaveta. Vou trabalhar, construir minha fortuna e ainda ajudar vocês. O pai sorria cético enquanto a mãe apenas balançava a cabeça, como se já soubesse o desfecho. E de certa forma eles tinham razão. Mas Jean também. Formou-se com louvor, arranjou um emprego promissor e embora a ascensão não fosse tão rápida quanto desejava, sabia que era questão de tempo até chegar onde queria. Responsável, focada, querida pela equipe, respeitada pelos chefes e com um dom natural para lidar com clientes, ela tinha tudo para assumir um cargo de liderança. Quanto aos homens, bem, eles existiam em sua vida, mas sempre à distância. Nenhum plano sério, nenhuma ilusão, até conhecer Yuri. Ele não se parecia com ninguém que ela já havia conhecido. À primeira vista, um homem comum, mas com uma diferença crucial. Não havia jogos, não havia promessas vazias. Yuri olhava para frente, calculava riscos, era sério e confiável. Com ele não havia medo de ser deixada plantada ou de pagar a conta sozinha no restaurante. Era um homem de palavra, sólido como rocha. E como seus pais haviam previsto, Jean se apaixonou. Sem perceber, Yuri se instalou não apenas em seu apartamento, mas em seu coração. Os planos passaram a ser feitos a dois, como se não houvesse dúvida de que dali a uma década, ainda estariam juntos. Só havia um detalhe, o casamento nunca era mencionado. E isso começou a incomodá-la. Como qualquer mulher apaixonada, sonhava com o vestido branco, a aliança no dedo, a promessa eterna. Foi aí que os pais interferiram. Eles já conheciam o Yuri e quando a filha desabafou sobre a omissão dele, decidiram agir. Num jantar em família, enquanto Jean ajudava na cozinha, eles puxaram o Yuri para uma conversa franca. Vemos que nossa filha está feliz, e isso nos alegra. Mas o tempo passa, nós envelhecemos. Queremos ver nossa filha casada, brincar com nossos netos enquanto ainda temos força. Não estamos pedindo nada, só que nos ouça. Se não tem planos de se casar, então dê espaço para que ela encontre alguém que os tenha. Yuri não respondeu na hora, mas as palavras ecoaram em sua mente. Dias depois fez o pedido. Não houve hesitação. Jean aceitou na mesma hora e mergulhou nos preparativos. Vestido de noiva impecável, restaurante elegante, bolo de vários andares, carro enfeitado com laços e bonecos no capô. Tudo nos mínimos detalhes, como nos contos de fadas. No grande dia, o noivo sério, mas com um brilho nos olhos, não tirava os olhos da mulher que amava. Os presentes foram generosos, e o futuro parecia sem nuvens. Mas as primeiras brigas começaram já no primeiro ano de casamento. Yuri queria filhos, Jean preferia esperar, consolidar a carreira e fortalecer a relação antes de mergulhar na maternidade. Ele não gostou. Passou a pressioná-la, como se ter um herdeiro fosse uma obrigação, não uma escolha. E ela cedeu, não por desejo próprio, mas pela pressão familiar. Pais e sogros uniram forças, lembrando-a do relógio biológico, do tempo que não para. O primeiro filho chegou, uma menina linda que roubou o coração de Jean. Yuri, embora decepcionado por não ser um menino, disfarçou. O próximo será, disse, como se fosse uma questão de tempo. E foi. 2 anos depois, com a primogênita na escola, nasceu o tão esperado herdeiro. Só que algo mudou. Yuri, que tanto insistira nos filhos, agora os evitava. A atenção por Jean esmorecia, enquanto as críticas aumentavam. Você não trabalha, fica em casa e ainda assim parece que passou a noite carregando vagões, resmungava, ignorando as noites em claro, os dentes nascendo, o cansaço que nem sempre tinha fim. Ela se justificava, mas ele nem ouvia. Depois vieram as acusações sobre dinheiro. Você desperdiça o que eu ganho com tanto suor, dizia, como se cada real fosse um sacrifício. Pede demais, não sabe economizar. Jean engolia a raiva, calava a dor, acreditando que tudo melhoraria quando voltasse ao mercado de trabalho. E de fato, algo mudou, mas não como ela esperava. Assim que o filho mais novo entrou na escola e ela conseguiu um emprego, Yuri anunciou, eu te sustentei durante anos. Agora é minha vez de descansar.
Ela se revoltou, chegou a ameaçar separação, mas ele apenas riu. Para onde você vai? Me ama, temos uma família, 2 filhos. O que os pais vão dizer? Funcionou. Por um tempo, ela bancou as despesas da casa, enquanto ele ficava em casa, fazendo nada. Não cuidava das crianças, não cozinhava, não limpava, nem sequer arrumava suas próprias coisas. Jean, exausta, voltou a falar em divórcio. Desta vez, Yuri agiu com astúcia. De repente, parentes de todos os lados começaram a ligar. Pais, sogros, tias distantes, todos pedindo que ela desse mais uma chance. Vou arrumar um trabalho, prometo. É isso que você quer, não é? Yuri murmurou, percebendo que, desta vez, ela estava realmente disposta a ir embora. Arranjou um emprego de meio período, e um frágil equilíbrio se instalou em casa. Mas durou pouco. Ele ganhava migalhas, gastava tudo consigo e ainda pedia mais. As crianças cresciam, as necessidades aumentavam, e Jean se via num beco sem saída. O pouco que poderia investir nos filhos era sugado pelas exigências de Yuri. Até que certo dia, ela tomou uma decisão radical. Desta vez, não avisou ninguém. Não deu explicações. Simplesmente foi até o cartório e protocolou o pedido de divórcio. Yuri soube pela citação que chegou em suas mãos. A princípio, achou que era engano. Mas quando entendeu o que acontecia, perdeu o controle. Quebrou pratos, gritou ameaças, jurou tirá-la dos filhos, prometeu que ela não levaria nada. Mas Jean já havia decidido. Depois de anos de humilhação, de sonhos adados, de uma vida que deveria ser de 2, mas se tornou um fardo só seu, ela finalmente disse, chega. E desta vez, não haveria volta. Yuri não levaria um centavo. E ela, imóvel na cadeira, aguardou com uma calma que o desarmou. Quando os gritos se esgotaram e o ar ficou pesado de ameaças vazias, Jean levantou os olhos e disse, com uma firmeza que não deixava espaço para discussão, faça o que quiser, minha decisão está tomada. Não quero mais essa vida. E os filhos eu criarei sozinha. O divórcio é inevitável. Suas coisas já estão separadas, pode levar tudo e sair. Algo em Yuri se esvaziou. As mãos, que antes rasgavam o ar em gestos violentos, caíram inertes ao lado do corpo. O ódio no olhar se transformou em um sorriso amargo, torto, como se ele estivesse engolindo um veneno que imaginava doce. Tá bom então. Quer o divórcio? Vai ter. Mas me devolve tudo que te dei nesses 15 anos. Cada presente, cada coisa que comprei pra você e pros moleques. Tudo volta pra mim. Ele calculava mentalmente, joias, eletrônicos, móveis, uma fortuna que vendida pela metade do valor, o manteria confortável por um bom tempo. Saiu satisfeito, alugou um apartamento perto do trabalho e esperou confiante, pelo pacote que a ex-mulher lhe enviaria. Jean não perdeu tempo. Ainda naquela noite, percorreu a casa de cômodo em cômodo, juntando em uma caixa tudo o que Yuri havia listado. 2 dias depois, quando soube que ele não estava, deixou o pacote na porta do novo endereço, com um bilhete seco. Aqui está. Não espere mais nada. Yuri abriu a caixa com as mãos trêmulas de expectativa. E então congelou. Não, Jean não o havia enganado. Lá estavam todos os itens que ele exigirá. O problema é que Yuri esquecera um detalhe crucial. Seus presentes generosos haviam parado de existir há anos. O relógio de ouro que jurava valer uma fortuna era uma peça barata, comprada em liquidação, que há muito não funcionava. O notebook, outrora moderno, agora era um trambolho obsoleto, substituído há tempos por modelos novos que ela mesma havia pago. As joias? Uma aliança fina de baixa qualidade, que ele comprará no atacado para economizar, e que qualquer ourives trocaria por migalhas. Os brinquedos das crianças, amarelados e quebrados, não serviam nem para doação. Até o caríssimo bule de prata, herança de família que ele jurava ser valioso, estava amassado e oxidado. As crianças o haviam usado como balde em uma brincadeira anos atrás. Restou apenas o anel de noivado, jogado no fundo da caixa como um troféu irônico. Yuri o segurou entre os dedos, sentindo o peso da própria mesquinhez. Havia economizado até naquilo, escolhendo a liga mais barata, a pedra mais frágil. Agora, nem isso valia algo. A raiva que explodiu não era pela separação. Era pela conta que chegará. Ele teria que trabalhar. Ele teria que se virar sem o dinheiro dela, sem as regalias que achava garantidas. E pior, sem ninguém para culpar além de si mesmo. Enquanto isso, Jean respirou aliviada. Livre do parasita que sugava sua energia, sua paz e seu futuro, ela reconstruiu a vida sem olhar para trás. Os filhos cresceram seguros, o trabalho floresceu, e o que antes era uma existência asfixiada tornou-se uma história de reinvenção. Yuri, por sua vez, descobriu tarde demais que o verdadeiro luxo não são as coisas que se acumula, é a dignidade que se perde quando se trata o amor como uma transação. E você?
O que realmente vale a pena guardar ou deixar ir nos seus relacionamentos?